Bom dia, pessoal. Agora daremos continuidade a uma parte 2, sobre cultura do algodoeiro. Continuaremos a falar sobre as principais pragas do algodão e seus respectivos manejos, Então, outra praga importante da cultura do algodão, também um lepidóptero, vocês já conhecem muito bem, pertencente à família Noctuidae. E essas pragas são Heliotis virescens e Helicoverpa zeia, lagarta da espiga do milho. E Heliotis virescens não é tão comum aqui para a gente, mas também pode ocorrer na cultura do algodão. Não é muito comum em outras culturas, mas ela é um pouco mais comum na cultura do algodão. Então nós temos aqui, ela é caracterizada por essas três faixas, aqui, 1, 2, 3, na asa anterior e asa posterior um pouco mais clara. A Heliotis zeia tem praticamente o mesmo desenho, só que aqui um pouco mais escura no primeiro par de asa, no segundo par de asa, aqui que você olhando na parte inferior, aqui é a região ventral ou a região dorsal, tá? Então, essas manchas aqui, a parte mais escura, então ela dá uma diferenciada de uma para outra, mas aqui é Helicoverpa zeia, aqui é Heliotis virescens, lagarta da espiga do milho. Mas a característica dela é a mesma, elas atacam as mesmas estruturas. Danificam botões florais a partir do ponteiro, ou seja, elas começam a atacar a partir do ponteiro os botões florais, as flores abertas. Comem folha? Comem, mas tem preferência por essas estruturas, A gente vê que lá na cultura do milho, a Helicoverpa zeia também tem preferência pela estrutura reprodutiva. Os últimos danificam as maçãs totalmente, a maçã, aqui atacando o botão floral, mas elas atacam também a maçã. Então a gente olha aqui um botão floral, a lagarta é praticamente maior que o próprio botão floral. Então ela entra aqui, ela come, ela faz um estrago muito grande. A partir do momento que ela causa um dano nesse botão floral, ele vai amarelar e cair. Não faz sentido para a planta manter esse botão floral. Então vai amarelar e cair. A gente chama de aborto de botão floral. Então é mais uma praga que ataca a estrutura reprodutiva, levando a planta a abortar essa estrutura. As duas lagartas fazem a mesma coisa. Uma outra lagarta que causam danos semelhantes, mas causam dano nas folhas e também nas estruturas reprodutivas, nós temos o complexo Spodoptera. Ou seja, a lagarta do cartucho do milho, Spodoptera frugiperda, está aqui, o adulto. E a Spodoptera cosmioides, que não é das mais comuns aqui, mas em alguns locais ela tem população muito grande, como lá pro lado de Goiás, os municípios do Mato Grosso que ficam mais próximos de Goiás também tem grande ocorrência. Então nós temos aqui a cosmioides e a frugiperda. Qual a característica dela? Desfolhamento da planta, é uma das características. E atacam também botões florais e maçã. Olha a situação aqui. Ela, uma Spodoptera frugiperda dentro da maçã. Então o dano é muito grande na própria maçã. Além de raspar e comer na parte externa da maçã, elas ainda fazem orifício nessa maçã. Então perdas em redução de área foliar, como atacando as estruturas reprodutivas, levando ao aborto dessas estruturas. Quando é botão floral cai, quando é maçã completamente desenvolvida, fica o dano, mas às vezes não abre a maçã ou causa apodrecimento interno. Pode não cair, mas acontece tudo isso. Então mostrando aqui na flor aberta, a Spodoptera frugiperda, o dano que ela causa, ela destrói todas as estruturas reprodutivas no interior da flor. E aqui a maçã, entra num local, sai no outro, e aqui vai levar ao apodrecimento dessa maçã. Agora partindo para pragas sugadoras, pessoal, que atacam as estruturas reprodutivas, nós temos aqui o percevejo manchador, a ordem Mítera, é um sugador, e nós temos aqui a família Pyrrhocoridae. Pertence a essa família ou as espécies Disdelcos. E aqui são várias espécies, por isso que eu coloquei SPP. Uma característica desses indivíduos é isso aqui, pessoal. A gente vê muitos indivíduos acasalando, direto isso aqui. Aqui é a ninfa, aqui os adultos.
Sugam seiva de flores, maçãs e caule também. Então, suga a seiva das flores, maçã e do caule. Então, são sugadores de seiva. Os maiores problemas ocorrem nas maçãs, né? Quando abrem. Flores e maçãs são abortadas quando atacam flores e maçã bem pequena em botão floral. Esses são abortados. As fibras ficam amareladas porque eles preferem sugar a semente. E na hora que abre a pluma, expõe a semente. Então fica mais fácil deles sugar. Então você pode verificar uma grande quantidade desses indivíduos na pluma. E eles vão defecando ali e a pluma vai ficando amarelada. Eles sugam a semente no capulho, ou seja, quando já abriu a maçã, depreciando o valor dessa fibra. Claro, se ela fica amarelada, não é tão atrativo para o comprador essa pluma, então ele vai perder em qualidade. Então aqui atacando a maçã ainda fechada, né, não abriu, e claro, quando ele insere o aparelho bucal é para sugar a semente, então ele perfura essa casca até atingir a semente. Se a pluma já estiver desenvolvida, vai ter um problema na semente. Agora, se a pluma ainda está em desenvolvimento, vai afetar o desenvolvimento dessa pluma, porque para ocorrer o desenvolvimento da pluma, tem que ter a semente. A pluma é uma forma de proteção, uma forma de ajudar na dispersão dessa semente, né? Então a gente vê aqui, ó, uma pluma aqui, cujos lóculos tiveram desenvolvimento normal, e aqui um lóculo que teve ataque de percevejo, que ela não teve um bom desenvolvimento. Você vê aqui, ó. Então a semente foi afetada, a pluma desenvolveu bem pouco. E aqui uma grande quantidade de percevejos aqui, só adultos. Quando os ovos eclodem, aí você vê que toma praticamente toda a pluma. E aqui uma pluma ficando amarelada devido às fezes liberadas por esses percevejos. Pessoal, outro que ataca também, outro percevejo que ataca a maçã, é o conhecido percevejo rajado. Aqui a característica dele é um hemíptero, ele é bem menor que o percevejo manchador, pertence à família Miridae e é conhecido como Osseas nobileus. O dano que ele vai causar vai ser semelhante, ele ataca a maçã e tem preferência por sugar a semente no interior da maçã. Então aqui plantas com porte elevado e improdutivas, muitas vezes, né, a planta estiola, improdutiva porque botão floral, maçãs pequenas podem ser abortadas. Botões florais e maçãs abortadas, que a gente já tinha comentado. Maçãs deformadas e podres, ou seja, quando as maçãs já atingiram um certo nível de desenvolvimento. Se tiver o ataque vai acontecer isso, ó. Essa deformação da maçã que leva a não abrir muitas vezes, ela fica com essa característica chamada de bico de papagaio, ó. Bico de papagaio. Ela está deformada, ou seja, esse lóculo aqui não desenvolveu bem e o outro continuou desenvolvendo normalmente, já que ele atacou aqui e inibiu o desenvolvimento da semente. Então conhecido como bico de papagaio. Beleza, só isso de praga? Não, nós temos um ácaro branco. Ó, lembrando bem, pessoal, ácaro não é inseto. Se eu comentar o ácaro é um inseto que não sei o que, lembre bem, ácaro não é um inseto. Tem 1, 2, 3, 4 pares de perna, enquanto que o inseto tem só 3, né? Ele é da ordem ácaro e da família Tarsonemidae. O nome científico é o Polyphago Tarsonemus latus. A gente já conhece isso aqui lá da cultura do feijoeiro, problema que causa no feijão. Ele ataca em reboleiras, porque a dispersão dele não é tão rápida, depende de insetos, depende de vento, da proximidade de outra planta para ocorrer a dispersão. Tá? Insetos conseguem transportar ele de um local para o outro. É uma praga que é invisível a olho nu. Então você vê como se fosse uma farinha de trigo na folha. E na verdade esse ácaro. Então, ó, aparência brilhante da face inferior da folha. Então, uma aparência brilhante.
Ocorre o encarquilhamento das folhas mais novas. Esses indivíduos têm preferência pelas folhas mais novas. Ele causa bronzeamento da folha com o passar do tempo. Então ocorre endurecimento da folha, que elas ficam quebradiças, e a folha na face inferior geralmente fica com a característica de bronzeamento. Depois a gente vê na parte superior também. Esse indivíduo tem um ciclo muito curto, gera em torno de uma semana. E uma característica interessante é que o indivíduo adulto, o macho, tende a carregar a fêmea nas costas, até ela atingir a maturidade sexual. Ou seja, ele pega uma ninfa que já está próximo de atingir a maturidade sexual, carrega nas costas. Quando ela atinge a maturidade, ocorre o acasalamento, ele libera, cata outra fêmea, bota nas costas e assim vai, até o final da vida dele. É uma característica. Suga a planta, libera a toxina, essa toxina leva a anomalia na planta, que faz com que ocorra bronzeamento da folha, endurecimento dessa folha, tornando ela quebradiça. Folhas de ponteiro, folhas mais novas. Se ataca as folhinhas ainda que está começando a sair, pode causar seca no ponteiro, né? Então isso aqui ocorre na folha. Dobramento da folha, dobra para baixo a borda das folhas, né? Com o tempo vai aparecer isso aqui, ó. Opa, aqui, ó. Bronzeamento das folhas. Então eu tenho que ficar muito atento quanto a isso. Qual é uma característica interessante? Quando eu vou fazer controle do ácaro branco, o que se recomenda é que não aplique o piretroide até 70 dias do desenvolvimento da planta. Por que isso? Porque quando eu aplico o piretroide no ácaro branco, ele faz o quê? Estimula esse ácaro, que antes dele morrer, ele fica super agitado e coloca todos os ovos possíveis nesse curto espaço de tempo. Um piretroide ele tem um residual muito curto, aproximadamente 4 dias. Então o ovo eclode, quando eclode já às vezes não tem mais resíduo. 4 dias em condição normal. Se você tiver chuvas frequentes, pode ser que esse tempo de residual do produto ele diminua, tá? Então o que acontece? Você vai ter uma superpopulação de ácaro branco e o inimigo natural foi eliminado também, porque o piretroide é de amplo espectro. E aí a população do ácaro ocorre em superpopulação, eu tenho que entrar com aplicação de um acaricida para resolver esse problema. Com um cúmulus, uma abamectina, que pode fazer o controle mais direcionado para o ácaro, né? Então o que acontece? Por que só até 70 dias? Porque a partir de 70 dias a planta não está mais emitindo estruturas novas. Então a população do ácaro tende a cair bastante. Ele prefere as folhas de ponteiro. Então vai ter menos folha de ponteiro e com certeza diminui a população do ácaro. Até os 70 dias a planta está emitindo folhas novas, crescendo o ponteiro. A partir daí não cresce mais, porque eu apliquei lá com 20 e poucos dias, eu apliquei o regulador de crescimento. Então, quando chegar em torno de 70 dias, a planta para de crescer e só vai ocorrer o que? O desenvolvimento das maçãs. Nós temos também outros ácaros que ocorrem na cultura do algodão. Entre eles nós temos o que? O ácaro rajado, família Tetranychidae, ou que a gente chama de ácaro da teia. Aqui você vê a teia, ó. Tetranicus urtica. O dos sintomas você já vê aqui direto, ó. Essa mancha vermelha próxima à nervura e à base da folha, próximo do pecíolo. Isso aqui é devido à alimentação do ácaro na face inferior da folha, que leva ao surgimento do sintoma na parte superior. A evolução do sintoma leva a isso aqui, ó, secamento da folha, e você observa a grande quantidade de teia, e esses indivíduos colocam os ovos nas teias. Característica: raspa a parte inferior da folha, destruindo a clorofila. Ele é um raspador sugador, quer dizer, ele raspa a folha e suga o líquido. Você vê emaranhado de fios, ou seja, é a teia, na parte inferior da folha. Observa a mancha avermelhada na face superior da folha, que você olhando de longe você já vê isso, é uma característica do ácaro. Ocorre queda de folhas, e esse ácaro, a preferência dele não é pela folha mais nova, ocorre em todas as folhas da planta, principalmente começando pelas folhas de bacheiro.
Queda de folhas, botões florais e maçã. Botões florais e maçã é devido a quê? Queda intensa de folha que leva a planta a portar botões florais e maçãs novas. Abertura precoce das maçãs, gerando capulhos pequenos e de baixo peso. Porque fóssil, se não tem folha, a planta vai fazer isso mesmo. Então, é um ácaro. A questão do piretroide não é levada em consideração para esse ácaro. Você controlando com piretroide não tem problema, é claro, se está dentro daquele período. E eu não tenho certeza se não tem ácaro branco, seria interessante eu trabalhar com outro grupo de produto que não seja o piretroide. Outra praga importante para a cultura do algodão, ela e o bicudo do algodoeiro são as mais importantes para a cultura do algodoeiro, é o que a gente chama de lagarta rosada. É um lepidóptero, família Gelichidae, a espécie é Pectinófora gossypiella. É uma praga exótica, ela não é nativa do Brasil, ou seja, ela foi introduzida. Então, ataca botões florais e maçãs, elas são mais específicas daqui, botões florais e maçãs. E outra coisa interessante, ela sobrevive na forma de lagarta, ou púpula, né? De um período, geralmente púpula, de uma safra para outra, né? Então eu não posso deixar semente. Então quando a indústria vai fazer a retirada da fibra do líder, ele tem que fazer uma grande limpeza, isso por força da lei. A lei diz que tem que fazer isso, retirar tudo que for de semente devido ao processo do interior da fábrica. Tem que fazer uma limpeza geral para você não ter uma superpopulação de uma safra para outra. Característica, ela tem as extremidades tanto do primeiro par de asa quanto do segundo aqui com que a gente chama de esqueci agora, são parecendo cílios, né? No final aqui, que são saindo aqui do segundo par de asa, um pouco do primeiro também. Essa parte aqui que parece cílio, franjada, né? Asas franjadas. Então você observa bem, né, quando está com a asa aberta. Quando está em repouso, ela tem essa característica, inclusive, de ficar com a antena para trás, né? Então ataca botões florais e maçãs. Se alimentam das sementes. Então ela entra aqui, ainda muito pequena. Às vezes você vai ver uma pequena cicatriz e começa a alimentar no interior. Ela tem essa característica de ter listas transversais rosadas em cada segmento, tem a lista rosada, que dá esse tom rosado na lagarta, por isso que é chamada lagarta rosada. Ocorre formação de carimãs. Carimãs é o que? Uma maçã que não abre. Então, se ela não abre, é um problema no momento da colheita, né? Então, ela causa destruição das sementes, consequentemente da fibra também. Olha como é que fica aqui, ó. Todos os lóculos são destruídos, apodrece tudo. E a outra praga importante da cultura do algodoeiro está aqui, ó, Coleóptero curculionidae, conhecido como bicudo algodoeiro. Antonômos grandes. Por que curculionidae? Por causa desse prolongamento da cabeça. O abo, ou vamos dizer, a mandíbula está aqui, ó. Só que ele faz o que? Introduz isso e vai comer lá dentro. Tanto o botão floral quanto a maçã. Então é bem interessante, pessoal, que processo de melhoramento para o algodoeiro foi devido à ação dessa praga. A limitação do cultivo do algodão no Brasil por um determinado tempo, se eu não estou enganado, na década de 80, foi devido à ação do bicudo algodoeiro quando ele foi introduzido no Brasil. Dizimou as lavouras de algodão no Brasil. E a gente passou por um tempo um vazio da cultura do algodão, trabalhando, desenvolvendo tecnologias para voltar com a cultura do algodão, entre eles o manejo dessa praga. Então se alimentam de folhas, pecíolos e pontas das hastes, tá? Inicialmente, né? Perfuram as maçãs e colocam os ovos. A preferência está aqui, ó. Botões florais é a preferência e maçãs também, mas a preferência maior é o botão floral. Então aí ele faz o que?
ele se esconde aqui, tem uma bráctea que ela desenvolve ao lado dos botões florais. Quando essa bráctea é aberta, dificulta a ação desses indivíduos. Quando a bráctea é fechada, ele fica como se fosse um abrigo. Então, ao mesmo tempo em que ele está se alimentando no botão floral, ele está colocando ovo. Aqui é um ponto de postura. Por quê? Porque você vai ver uma substância aqui, ó. Essa substância é uma substância que protege, né? Ela fecha ali. Então, quando esse ovo eclode, ele já está dentro do botão floral e come as estruturas reprodutivas. Perfuram as maçãs e colocam ovos e também os botões florais. Se alimentam nos botões florais também e colocam ovos. Os botões florais atacados caem, maçãs atacadas apodrecem. Certo? Então aqui ele pode comer semente? Pode, mas ele come o líter, né? Come a fibra. Então aqui a situação, né? O adulto coloca o ovo, aqui o botão floral, e ele vai se alimentar internamente dessas estruturas. Olha aqui como é que fica, ó. Come tudo, não sobra nada. A tendência é esse botão floral cair. Então a larva se desenvolve e transforma em pulpa aqui dentro também, semelhante ao que acontece com a lagarta rosada. Então essas pragas a gente tem que ter um grande cuidado, porque elas são as mais importantes do algodão. Característica interessante, o controle legislativo também é baseado nessa praga aqui, ó. São adotadas medidas legislativas, ou seja, é lei que eu tenho que destruir restos culturais para que eu não tenha maçãs após a colheita, ou seja, a planta rebrotar, produzir botão floral e maçã, e essa praga aumente a população para que no ano seguinte tenha infestação. Outra característica interessante, o adulto, ele fica em diapausa, ou seja, o adulto ele permanece em repouso absoluto em áreas adjacentes, mata ciliares, uma área com pastagem, durante a entre-safra, ou seja, ele é específico da cultura do algodão. Então ele fica de uma safra do algodão para outra safra do ano seguinte em diapausa, ou seja, repouso absoluto, gastando uma pequena quantidade de gordura, né? Então, quando a lavoura do ano seguinte ela começa a emitir estrutura reprodutiva, ele reaparece na lavoura de novo. Então a gente vai ver até como é que a gente faz esse monitoramento. Então as pragas são essas, pessoal. A gente vai só comentar algumas táticas que a gente pode utilizar para monitoramento e manejo das pragas do algodoeiro. Então nós temos aqui monitoramento para lagarta rosada, e a gente tem, né, o feromônio para lagarta rosada, triadilure, se eu não estou enganado o nome, que é a utilização de armadilha com feromônio. Aqui é só uma demonstração, aqui não é a cultura do algodão, mas é só uma demonstração. Aqui sim a cultura do algodão, que a gente tem armadilha de feromônio para monitorar. Eu posso monitorar a lagarta rosada com feromônio, uma armadilha tipo delta, e eu posso fazer o monitoramento do bicudo do algodoeiro utilizando esse tipo de armadilha, que é um funil invertido. Aqui em cima eu tenho um feromônio, é um funil invertido e outro funil invertido. Então aqui eu tenho um copinho e o bicudo sobe aqui por causa do feromônio que está sendo liberado por uma pastilhazinha, cai aqui dentro, não consegue mais sair. Então eu consigo contar semanalmente quantos indivíduos entraram aqui, estão vindo de outra área e entrando nessa área da cultura do algodão. Ou seja, o momento em que ele começa a aparecer na lavoura, eu posso detectar. Esse feromônio ele permanece viável por aproximadamente 30 dias, aí eu tenho que substituir. Então essa é a principal armadilha para a captura do bicudo do algodoeiro. É um feromônio sexual, vou estar capturando machos. Aqui também vou estar capturando machos. Então atrai os adultos dos insetos, adultos machos. Ajuda a determinar o nível de controle também. Eu posso utilizar para detectar o momento que começa a aparecer, como também para determinar o nível de controle. Eu posso utilizar isso aqui, ó, armadilha luminosa. Essa armadilha luminosa vai ser para capturar principalmente
indivíduos de hábito noturno, principalmente os que voam, né? As mariposas, né? Que têm uma capacidade de voo melhor. Somente para insetos noturnos e serve para determinar também o nível de controle. Posso utilizar? Posso. Só que o gasto com essa armadilha é maior, porque eu preciso de uma fonte de energia, eu preciso de bateria, então o meu gasto vai ser um pouco maior. Tá, e controle? Claro, eu não falei aqui que o monitoramento pode ser feito também manual. Eu vou estar contando esses indivíduos e eu tenho os níveis de controle para outras pragas também. Controle pode ser feito por inimigos naturais, por isso, pessoal, eu tenho que me preocupar com a aplicação de produtos que sejam mais seletíveis possíveis. Por quê? Porque eu vou estar garantindo que esses inimigos naturais vão estar aumentando a população e vão estar reduzindo a população da praga. E esses inimigos naturais, nós temos os predadores e os parasitóides. Joaninha, por exemplo, um predador, nós temos percevejos predadores, ácaros predadores. E nós temos os inimigos naturais parasitóides. Aqui no caso as vespas são os principais inimigos naturais. Aqui mostrando uma vespa fazendo o controle de pulgão. Ela está preparada aqui para colocar o ovo. Então ela vai andando com o abdômen voltado por baixo do corpo, ó, já preparada para colocar o ovo no pulgão. Então ela olha para o pulgão e coloca o ovo dentro do pulgão. Então é um indivíduo que tem um controle bem eficiente sobre pulgão, população de pulgão na cultura do algodoeiro. Então eu tenho que me preocupar quando eu vou aplicar produtos químicos para manter a população desses inimigos. Só isso? Não. Nós temos aqui, ó, fungos e bactérias entomopatogênicas também podem fazer controle. Então nós temos fungos controlando mosca branca, nós temos o Bovéria, faz controle. Nós temos outros fungos, estou esquecendo o nome agora, mas nós temos outros fungos que também controlam mosca branca. Tá? Então, temos fungo para controlar a lagarta, no caso metarrísio, doença branca, que é a Bovéria, nós temos o Nomúria, todos eles fazem controle. Nós temos doença causada por vírus e doença causada por bactéria, no caso o Bacillus thuringiensis. Então todos esses inimigos naturais, eles são eficazes no controle desses insetos. Por que não? Se eles são eficazes, por que na lavoura a gente não vê a redução total dessas pragas? Porque eu passo fungicida, eu passo inseticida e eu termino eliminando, reduzindo a fonte de inóculo ou reduzindo o número de insetos que são predadores e parasitóides. Então tem tudo isso. Aqui, pessoal, é só para a gente entender alguns micro-organismos e o número de isolados que existem. Se você só olhar aqui o Bovéria, tem 197 isolados, ou seja, tipo cepas, que são algumas mais agressivas e outras não. Então tem um monte, ó. Metarrhiza é outro, tá aqui. E outro que tem bastante também é o Psilomices. Então nós temos várias. Bactéria nem tanto, é o Bacillus thuringiensis, que tem 3, Bacillus SP bactéricos, tá? Tem 2. Nematóides, Stennenemas, que é utilizado também no controle de insetos, tem 8. E vírus, que é o baculovírus. Lembrar sempre muito bem, baculovírus é específico da espécie, que temos 5 tipos, né? Então nós temos aqui, ó, tudo que a gente pode estar utilizando para fazer o controle de pragas na cultura do algodoeiro. E o controle químico? O controle químico mais utilizado no controle de pragas do algodão é o controle químico, devido à grande quantidade de pragas que existem na cultura. Eu devo estar utilizando produtos mais específicos e eficientes. Tá, mas o que o pessoal tende a utilizar mais é aqueles produtos que têm amplo espectro, por isso que a gente não tem tanto inimigo natural e tantos micro-organismos atuando devido à utilização de produtos de amplo espectro. Os de amplo espectro geralmente eles são faixa amarela ou faixa vermelha, mas eu tenho que estar utilizando produtos mais específicos e eficientes aqui, né? Nós temos faixa verde e faixa azul.
tá? De preferência fisiológicos, mais seletivos, temos que estar buscando isso. Pessoal, é só isso. Eu não passei aqui nome de produto, nós temos uma relação muito grande de produtos que podem ser utilizados na cultura do algodoeiro, que a gente pode estar buscando em algumas plataformas, como por exemplo da AgroLink, que é no Ministério da Agricultura, através do Agrofit, eu posso estar buscando esse produto também. Eu queria agradecer a vocês, tentei ser o mais sucinto possível. Quando as aulas retornarem para aulas presenciais, a gente vai trabalhar um pouco mais essas culturas, mais detalhes, né? Obrigado a todos, até o próximo módulo. Com certeza uma boa parte de vocês estarão de volta, né? No próximo módulo a gente vai tentar ser melhorar ainda mais as nossas aulas. Obrigado a todos.